versículos 15 a 17, apenas 3 versículos. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Eu queria falar sobre o tema: quem governa o seu coração? Quem está sentado como trono no seu coração? Quem está governando o seu coração, a sua vontade, o seu amor? Então, nosso tema é: quem governa o seu coração? Muito bem, vamos ler a palavra de Deus. Você em casa que está com a sua Bíblia já aberta, talvez você esteja num local que não pode abrir a sua Bíblia, mas você pode também abrir um outro celular onde tem a palavra de Deus. Se você puder, abra. Se não, ouça a palavra. E você que está comigo aqui no templo, vamos ler. Você pode ler junto comigo aí, onde você está. Assim está escrito: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Que o Senhor da palavra nos ilumine e nos edifique nesta noite. A você também que está conosco aí através da internet. Queridos irmãos, um dos males, talvez seja, no meu ponto de vista, um dos maiores males que nós enfrentamos como igreja hoje, é justamente a insensibilidade do que é realmente pecado. E nós percebemos muitas vezes a maneira como nos relacionamos, e é possível, e é muito tentador para o nosso coração crer num Deus que não é exclusivista. E como nós vivemos um tempo do politicamente correto, nós então também acabamos sendo influenciados pela maneira de pensar, de agir, a maneira de falar, a maneira de interpretar e de ver as situações. E é muito comum na vida da gente, a gente ter uma associação com aquilo que o mundo apresenta. Então é preciso definir algumas coisas aqui antes de continuarmos, o que significa a palavra mundo aqui. A palavra ela pode significar o cosmos, o criado, o palpável, o físico. Não é isto que esse texto está dizendo aqui. Não está dizendo também apenas de pessoas relacionadas, que são todas no mundo, mas diz respeito àquela corrupção e àquelas pessoas que são influenciadas e que estão dentro desta corrupção. Ou seja, nós passamos por este mundo, nós passamos, antes da nossa conversão, nós éramos membros deste mundo, dirigidos por este mundo. O mundo aqui significa o que representa contra Deus, a inimizade com Deus, é a queda, é a corrupção, é a rebeldia contra o Senhor. Então, quando ele está dizendo para não amar o mundo, ele não está dizendo para você não amar a natureza, para você não amar e cuidar daquilo que é apresentado para você, mas ele está dizendo no contexto daquilo que aquele que é inimigo de Deus, o mundo como inimigo de Deus, como uma ideologia plantada contrária à vontade de Deus, nascida no momento da queda de Adão e Eva, e que todos nós herdamos ao nascermos de Adão, e que só pode ser mudada com um renascimento, fazendo então morrer aquela natureza que era de Adão, pecaminosa, inimiga, e fazendo nascer de novo a espiritual. Então, por isso, nós temos repetidos aqui, a nova criação, criando-nos de novo. Então, quando fala mundo, está dizendo de toda a rebeldia contra o Senhor, o nosso Deus. Então nós vamos identificar aqui neste momento
e eu queria que você viesse comigo bem diretamente nesse texto, você que está dentro do templo, e você que está aí também ligado com a gente, participando, venha comigo agora para estarmos avaliando a nossa vida diante desse texto apresentado por João, para que entendamos quem realmente governa a nossa vida, o nosso coração. Muito bem. A primeira coisa que ele apresenta aqui é que há uma incompatibilidade entre o amor ao mundo e o amor a Deus. Não tem como amar os dois ao mesmo tempo. Nós não podemos dizer que amamos a Deus e, ao mesmo tempo, dizer que amamos o mundo. Olha só o que ele diz: não ameis o mundo. Aí vem então uma ordem negativa: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Assim sendo, é fácil identificar por que, então, a ordem aqui dirige-se àquele que diz que é do Senhor. Ele está escrevendo ao povo de Deus. Ele está escrevendo a pessoas que disseram que se converteram, que foram recriadas por Deus, aqueles que passaram pelo perdão, pela purificação. Ele trabalha essa diferenciação desde o capítulo 1. Quando ele está combatendo sobre os falsos mestres, aqueles que estão ensinando que Jesus não era homem, Jesus é só espiritual e era apenas uma imagem formada de homem, mas não era homem. Então, nos primeiros versículos do capítulo 1, de 1 a 4, ele vai mostrar justamente que Jesus, sim, Jesus é homem. Ele é palpável, nós vimos, nós convivemos com Ele, nós tocamos nele, nós ouvimos Ele. Depois ele vai dizer que Jesus também é Deus, e ele vai dizer que Ele tem poder para perdoar, Ele tem poder também para purificar o coração, Ele tem poder e apresenta então como aquele que recebe a ira de Deus no nosso lugar, como a propiciação, mas Ele é também o nosso advogado, o justo. Então ele apresenta Jesus como Deus, Jesus como homem, e dentro desse aspecto ele vai dizer no versículos 5 e 6, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Ele está já preparando para chamar os seus ouvintes para que soubessem diferenciar aquilo que estava sendo pregado ao coração deles e também para que eles consertassem os possíveis desvios que viriam no decorrer da vida. E ele vai dizer, se dissermos que mantemos comunhão com Ele, ou seja, com Deus, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Capítulo 1, versículos 5, 6 e 7. Então, quando nós dizemos que somos salvos, também nós precisamos vivenciar essa salvação. É interessante porque em momento algum a palavra de Deus nos diz que se você é predestinado, você pode viver de qualquer maneira. Mas fala sempre da eleição, da soberania de Deus e nos chama à responsabilidade. Ele vai dizer em Filipenses que o Senhor é quem executa em nós tanto querer como realizar. Tudo é a fonte ao Senhor, mas ao mesmo tempo ele diz assim, desenvolvei a vossa salvação. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então a grande questão aqui estabelecida é incompatível você dizer que ama a Deus e praticar as obras do mundo. Não tem como. E aí vai dizer, não ame o mundo. Por que ele está falando isso? Porque se alguém amar o mundo, automaticamente o amor do Pai não está nele. Eu preciso recorrer, uma vez que nós estamos no estudo bíblico, então, eu preciso recorrer a João capítulo 15. Se você está com a sua Bíblia aberta, vamos lá, João capítulo 15. Veja bem, depois de Jesus ter falado que Ele é a videira verdadeira e que Deus, o Pai, é o agricultor e que nós somos os ramos, Ele vai dizer assim no versículo 4,
permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Depois, ele vai dizer no versículo 5, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. 6, se alguém não permanecer em mim, versículo 7, se permanecerdes em mim, e aí você produz muito fruto. A questão é uma permanência em Jesus. E o fruto que nós produzimos estando em Jesus, isto glorifica a graça de Deus o Pai. No versículo 9 ele diz, como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor, se guardardes os meus mandamentos. O que eu quero dizer com isso, ligando então com o mesmo autor escrevendo agora as epístolas, e no caso a primeira epístola aqui. Ele está justamente dizendo isso. Se eu amar o mundo, eu não estarei ligado em Jesus. Então, se eu não estou em Jesus, o amor do Pai não está em mim. Agora, a segunda parte desse estudo diz respeito não apenas a isso, mas uma comprovação, a um teste para que você saiba se você está ou não no Senhor. Se você está amando o mundo ou se você está amando a Jesus. Preste atenção no versículo 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Então ele usa 3 argumentos para que você possa medir quem reina no seu coração. Quem está sentado no trono do seu coração. A questão aqui é, primeira coisa, concupiscência da carne. Concupiscência da carne aqui, há uma tradução mais recente, mais contemporânea, que ela aplica toda virada para a sensualidade. Eu creio sim, que aqui está recheado da questão da sensualidade. Mas aqui para mim abrange mais do que isso. Para mim abrange toda a natureza corrompida antes da conversão. Antes da conversão. O que significa concupiscência? Concupiscência significa aquele desejo desmedido, aquela ânsia por fazer alguma coisa. E no caso da carne, então simboliza que há um desejo dentro da natureza pecaminosa e carnal para obrar justamente o contrário daquilo que Deus quer. E principalmente na questão relacionada à sensualidade. Porque tudo está em torno e vira e gira em torno do egocentrismo. E aí então a impureza do coração ela é relacionada e manifestada justamente naquilo que nós gostamos de mostrar como o sensual. Nós sabemos que o Brasil é um dos países considerados o mais sensual. Algumas pessoas que nós conversamos, que são de fora do Brasil, elas disseram que, infelizmente, para muitas pessoas lá fora, quando fala mulher brasileira, logo eles pensam no carnaval, mulher nua, e como se fosse aí não seria uma prostituição, mas alguém que estaria livre para o sexo. Com muita tristeza, houve um caso de um adolescente famoso, já entrando na juventude, que veio ao Brasil e uma mulher já de mais idade ficou famosa porque dormiu com ele. Então é muito comum o Brasil ser considerado um país sensual, e não é só para as mulheres não, é para os homens também. Tem muitos homens também da mesma forma, virando então para a questão da masculinidade, e que gostam de mostrar os seus corpos e assim provocar a sensualidade. E é muito triste isto, irmãos e irmãs, porque essas influências externas acabam adentrando também a chamada igreja.
E muitas vezes os membros da igreja não têm se portado ou se vestido ou agido de forma muito diferente. Às vezes a forma de vestir se torna profundamente sensual. E nós precisamos zelar para isto, porque isto é concupiscência da carne, não é só a sensualidade. Eu estou frisando mais nisso, porque conduz mais para isso, mas é tudo aquilo que é corrupção contra o Senhor. A natureza pende para o mal, a natureza pende para fazer aquilo que é errado. E aí ele vai dizer que esse desejo sem controle, descontrolado da carne. Agora ele vai para o segundo, o desejo descontrolado dos olhos. E aí então é uma coisa interessante, porque quando o olho é encaminhado desenfreadamente para as coisas deste mundo, ele reacende essa natureza pecaminosa, os desejos pecaminosos. Ele reacende, e aí então é uma questão de um desejo imenso de posse. Deixa eu falar uma coisa para você que está me assistindo aí no YouTube. Quantos pares de sapato você tem? Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês que estão em casa aqui, dentro do templo. Quantos pares de sapato você tem? A segunda pergunta, quantos pés você tem? Você percebeu que nós temos bastante mais do que nós precisamos? Você percebeu que hoje nós não podemos usar a mesma roupa de manhã e de noite? Nós não podemos usar a roupa agora e quarta-feira ou domingo de manhã vir com a mesma roupa, mesmo que você lava a roupa, mas não pode vir porque alguém vai olhar e dizer lá, veio com a mesma roupa de quarta-feira. Você já imaginou se chegar aqui a não ser uniformizado? Chegar aqui alguém observar, fulano tem uma camisa igual a mim, então vou esconder, eu não vou usar, quando ele usar também. Está vendo como é que esse mundo influencia a igreja? E os olhos, então, são os olhos são levados a essa concupiscência, esse desejo de posse, de querer mais e mais. Quer ver mais uma coisa? Missionário comprou um carro 0 quilômetro, tem que comprar um também. O irmão comprou uma casa no campo, eu tenho que comprar uma também. Alguém apareceu com um celular novo, tem que comprar um também. Não é muito comum isso acontecer, eu não estou falando lá de fora não, com a gente. Às vezes nós só não fazemos porque não temos dinheiro, mas a vontade vem. É a concupiscência dos olhos, tudo que nós vemos, nós queremos. Tudo que vemos nós queremos. E aí então nós começamos a guardar e guardar. Então vai para a segunda pergunta, dentro da questão da concupiscência dos olhos. Quantos pares de sapato, ou calça, ou saia que você não usa já há muito tempo? Mas você não tem coragem de pegar e doar para alguém. Que alguma vez você pode querer vestir. Está vendo só como é que essa carnalidade ela é terrível? Só que essa posse, veja bem, você tem um desejo num coração corrompido, e esse desejo reacende, ele é corrompido, esse desejo agora, ele é aumentado por aquilo que você vê, para que você tenha mais posse. Aí eu queria até dizer uma coisa aqui. Quantas vezes você já está conversando com um homem e você percebe que o olhar daquele homem se desviou de você e foi para outro lado, e quando você olha, está passando uma mulher lá? Olha a concupiscência dos olhos, que é manifestada no coração e que é acendida pelos olhos. Mas essa posse que você tem ao comprar, e então você segura, você trabalha, você enriquece, gera logo em seguida outro problema gravíssimo que o apóstolo vai dizer aqui de a soberba da vida. E a soberba da vida me leva, então, a buscar uma posse tal para que eu esteja num patamar, numa altura, num nível
superior. E à medida que eu subo de um nível para o outro, automaticamente eu começo a ignorar aquele nível inferior. Quem aqui já aconteceu de estar conversando com alguém? E aí chega alguém mais famoso que você, no meio do assunto, ele para de conversar com você, vira para o outro e você fica falando sozinho. Aí, por desaforo, eu vou terminar de falar. Que seria sozinho, mas vou terminar de falar, né? Mas acontece. É porque a outra pessoa é mais importante que você, o nível da outra pessoa é superior ao seu. Nós somos tendenciosos a isto, mas tais assuntos, tanto a questão dessa turbulência adulterada da natureza, manifestada e alimentada pelos olhos, e que gera então uma soberba na vida, diz o texto, olha só o que ele diz: não procede do Pai, mas procede do mundo. Então isso significa, vocês que estão aqui comigo nesta noite, isso significa que eu preciso avaliar a minha vida à medida disso no meu coração. Se isso tem sido manifestado, seja a concupiscência da carne, seja a concupiscência dos olhos, então a avareza da vida ou a soberba da vida, e se isso tem sido manifestado, significa que o meu coração tem sido mais dominado pelo mundo do que por Deus. E se eu estou amando mais o mundo, significa que o amor do Pai não está em mim. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, me conduz, então, a uma soberba de rebelião contra os mandamentos de Deus. É muito comum a gente justificar os nossos pecados e ainda pensar que estamos muito bem espiritualmente falando. É muito comum a gente querer cobrir aquilo que o Espírito Santo está falando no nosso coração, através da palavra, em um ensinamento de que Jesus é amor. Que Deus é este que vai condenar alguém? Só por isso? E aí nós vamos cauterizando as ações do Espírito Santo no nosso coração. Porque essa soberba me conduz a não querer que o Senhor gerencie a minha vida. Mas o texto está claro: se eu amar o mundo, o amor do Pai não está em mim. Se eu tenho mais no meu coração concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, eu posso saber que o meu coração está cheio de coisas mundanas e não de Deus, porque não procede de Deus. Espero que todos vocês que estão aqui comigo e você que está aí no nosso canal possa estar dizendo: que bom que o Senhor tem trabalhado no meu coração e isso tem sido mortificado dia após dia. Qual a razão de você se firmar então no Senhor e não no mundo? Olha o versículo 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, nós temos uma incompatibilidade entre o amor de Deus e o amor do mundo. Nós temos, então, o que denuncia se o nosso coração está no Senhor ou não. E nós temos a razão. Há uma transitoriedade nas coisas do mundo e há uma eternidade, há uma fidelidade e permanência nas coisas daquele que está no Senhor. O mundo passa. Quando que o mundo passa? O mundo passa quando o céu se abrir e o Senhor Jesus então descer. Quando o povo eleito de Deus, sem merecimento, só pela graça, olhará e se deleitará nesse dia. Quando o povo de Deus olhar e ver Jesus descendo, esse dia será o dia mais feliz da vida do povo de Deus. Desculpem-me, talvez você vai ficar um pouquinho assustado comigo, e eu sei que a morte é sim consequência do pecado, por isso nós não gostamos da morte.
Eu também não gosto da morte. Lutarei para viver sempre, né? Claro, com certeza. No entanto, para o cristão, a morte é diferente. É por isso que eu sou consolado com aqueles que morrem e morrem no Senhor. Porque aqueles que morrem e morrem no Senhor, eles têm ali a sua trajetória encerrada aqui na terra, com as suas responsabilidades dentro de um sofrimento por ser cristão. Então, quando eu olho alguém que está sofrendo, que é fiel no Senhor e morre, eu fico triste pela separação dele, mas ao mesmo tempo fico feliz porque aquele que morre no Senhor tem o seu sofrimento ali encerrado. Ele não peca mais. E ele já está gozando as jubilosas promessas de Deus ao lado de Jesus ou em Jesus, ainda que ainda não tenha ressuscitado para a consumação completa. Mas aquele que morre sem Jesus também põe fim às oportunidades, porque aí sim começa todo o sofrimento, e não é sofrimento de uma enfermidade, é sofrimento de uma condenação eterna. E não tem mais remédio. Assim como aquele que morre no Senhor não tem mais possibilidade de sofrer por causa do pecado, aquele que morre sem Jesus não tem mais possibilidade de ser salvo. O mundo passa a partir do momento que a pessoa morre ou que Jesus retorna. Então será um grandioso dia para o povo eleito de Deus, aquele que não está fundamentado o seu amor no mundo, que a concupiscência da carne está sendo mortificada, a concupiscência dos olhos está sendo eliminada, e a soberba da vida está sendo transformada em humildade e dependência do Senhor. Este virá e verá a glória de Deus, a vinda de Jesus, com grande alegria, com grande júbilo. Mas aquele que não está em Jesus, que não se arrepender, este então receberá como o dia mais terrível da sua vida. E aí vai dizer que tudo aquilo que ele tinha aqui, todo o seu fundamento de mundo e concupiscências, tudo aquilo que ele se fundamentava e tinha prazer, acabou, e agora vem só a ira do juízo de Deus sobre a vida dele. Mas aquele que ama a Deus e que faz morrer a concupiscência da carne, que faz morrer a concupiscência dos olhos e que luta para que a vida seja de humildade na presença do Senhor, para que tudo na sua vida proceda do Pai e não do mundo, diz o versículo final 17, aquele porém que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Irmãos, nós temos conversado, às vezes, eu, o presbítero Miqueias, algumas vezes, e a gente tem conversado sobre isso, até crente mesmo, às vezes, não quer que Jesus volte. Às vezes, começa um projeto de vida, e aí as coisas começam a dar certo. De repente, é um moço que já era apaixonado por aquela moça há muito tempo, e aquela moça é muito bonita, e aquele rapaz é só simpático, e aquele moço então consegue conquistar o coração daquela moça, e aquela moça se mostra então uma moça amorosa para ele, e aí começam a sentar junto, o tempo vai passando, começam a programar, isso, vamos segurar um pouquinho de dinheiro aqui para te comprar ali, e começa a programar junto. Olha, a vida de casado, ela tem lá as suas dificuldades, mas tem também lá, e muito mais, a alegria de você compartilhar os seus sonhos, né? E aí então sonha tanto, que ele chega assim, espera aí, Jesus, volta depois que eu casar, depois que eu comprar minha casinha, né? Olha, eu vou dizer para você, ainda que você talvez esteja me assistindo aí, aqui eu acho que tem uns meninos aqui que eu não sei como é que eles estão, mas você aí eu não sei, de repente você está nessa linha, olha, Jesus, a consumação é melhor do que todos os nossos planejamentos aqui na face da terra. Por isso, consagre a sua vida e o seu coração, para que o seu coração seja o trono de Deus. Para que o seu coração seja governado pelo Senhor
e não pelo mundo. Para que o seu amor seja dedicado ao Senhor. Que você possa dizer, Jesus, como eu te amo. Para que você possa dizer, Senhor, Tu és a minha alegria. E você possa não apenas dizer isto como alguém, eu sou crente. Eu já vi histórias, né? Às vezes a gente passa por isso, eu sou crente, mas eu gostaria muito de saber o que acontece lá acho que hoje fala balada, né? O tempo passa tão rápido que a gente perde a linguajar, acho que é balada, né? O que acontece, eu tinha muita vontade de saber o que acontece lá. Eu tinha muita vontade de experimentar isso, experimentar aquilo. Olha, significa então que Jesus não está plenamente na sua vida, porque Jesus é suficiente. Se eu disse para você, rapaz, simpático, que Jesus é melhor do que o sonho que você tem com aquela namorada bonita que você tem, quanto mais com os pecados da vida. Jesus é suficiente, então faça com que o seu amor seja dedicado a Ele, alegre-se nele, não que a igreja, que o templo, que a adoração a Deus não seja um peso. E hoje tem culto, tem que ler a Bíblia, porque fico falando para ler a Bíblia. Olha, faça com que isso seja um momento agradabilíssimo da sua vida. Busque o Senhor, alegre-se no Senhor, cante louvores, ore ao Senhor, exalte ao Senhor, ouça a palavra de Deus. Eu tenho lido a palavra de Deus de uma forma um pouquinho diferente do tradicional. Eu leio e ao mesmo tempo falo com o Senhor, e para que eu ouça Deus falando comigo. Então eu começo a ler hoje mesmo, lendo o livro de Atos, conversando com o Senhor. Disse, Senhor, como esses homens são tão importantes, não eles em si, mas como eles foram tão usados pelo Senhor. Faça isso, deleite-se, alegre o Senhor, ame o Senhor sobre todas as coisas. Eu quero dizer para você o seguinte: ainda que nós não tivéssemos o que comer, ainda que não tivéssemos o que vestir, de trocar de roupa apenas para cobrir a nossa nudez, ainda que tivéssemos que andar descalço, ainda que tivéssemos que andar a pé, ainda que não tivéssemos uma casa para morar e tivéssemos que morar apenas num barraquinho de lona, quem tem Jesus tem tudo. Por outro lado, ainda que eu tenha uma mansão, carros variados, roupas que eu não consiga vestir, sapatos dos mais caros, se eu não tenho Jesus, eu sou o mais pobre do mundo. Eu queria deixar para você aqui nesta noite e para você aí em casa: não ame o mundo. O mundo fala para você que é empresário a sonegar imposto, a explorar o seu empregado e a guardar mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. O mundo fala para você que é empregado a trabalhar só por causa do salário, não produzir nada mais. Mas o Senhor Jesus fala para você, patrão, e para você, empregado: você que é patrão, trate os seus empregados como o Senhor Deus trata você. E você que é empregado, trabalhe como se estivesse trabalhando para Jesus e não para o seu patrão. Seja fiel. O mundo diz que você é autossuficiente, não depende de ninguém, não precisa prestar contas a ninguém, e que você é importante, você precisa buscar coisas para você, e você tem que perceber o que o outro está precisando, e você tem que explorar o outro para ganhar com aquilo. E o texto que o nosso irmão liturgista leu aqui hoje, irmão Fagner, diz que bem-aventurados são os humildes de espírito. É totalmente contrário a isso que Deus diz: não seja arrogante, não seja egoísta, seja humilde de espírito, seja servo de todos. É isso que a palavra de Deus diz. O mundo diz: rapazes, moças, aproveitem a carnalidade, o prazer da carne. Aproveitem agora, bebam bebida alcoólica, porque agora é o momento para vocês terem força para fazer isso. A sexualidade, aproveitem também. A palavra de Deus diz que tudo nos é lícito,
mas nem tudo nos convém, nem tudo nos edifica. E vai dizer que a impureza, como foi aqui, é concupiscência da carne. É da carne. E quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo está dizendo que você não pode disciplinar o seu filho como deve, e sugere a palavra de Deus. E que você não pode causar um trauma emocional no seu filho. E com isso nós estamos tendo gerações terríveis, é uma geração fraquíssima como nós estamos vivendo hoje. A palavra de Deus diz sim que o seu filho tem que ser educado na palavra de Deus. Ele tem que saber que existe pai, que existe mãe, e que são autoridades sobre ele. O mundo diz que você não precisa, de forma alguma, lidar ou se importar com o outro. Você pode sim, enquanto aquele está indo para um emprego, mas você usar uma pessoa influente para tirar aquele e colocar o seu filho. A palavra de Deus diz: considere sempre os outros superior a você mesmo. O mundo diz: está infeliz, separe. A palavra de Deus diz: o que Deus uniu, não separe o homem. Por outro lado, a palavra de Deus diz que todo aquele que está no mundo passa com o mundo e sofrerá a condenação eterna, mas aquele que está no Senhor e que obedece a sua vontade permanece para sempre. Então eu quero dirigir a pergunta a vocês e a você agora. Quem governa o seu coração? O mundo ou Deus? O seu amor é dedicado ao mundo ou a Deus? Não dá para ser as duas coisas. Amar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Até porque o próprio Jesus, lá no mesmo texto que nós lemos anteriormente, João capítulo 15, ele vai dizer no versículo 18, João 15, 18, ele vai dizer: se o mundo vos odeia, sabei que é primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. E depois no 25 ele diz: odiaram-me sem motivo. E no capítulo 17 do mesmo livro de João, o Evangelho, ele vai dizer que o mundo nos odeia. Então não tem como você amar ao mesmo tempo as duas coisas. Ou você ama o mundo, ou você ama a Deus. O seu coração está quedado para onde? Romanos capítulo 8, para a gente fechar aqui. Romanos capítulo 8. A partir do versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Olha agora o versículo 12. Assim, pois, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Versículo 14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. São filhos de Deus. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. A concupiscência, o desejo desordenado carnal, o desejo desordenado dos olhos e a
o orgulho plantado na vida não procedem de Deus, e sim do mundo. E saiba que tanto o mundo como seus desejos passarão. Mas o que está no Senhor, obedientemente, este vive eternamente. Ame a Deus sobre todas as coisas. Seja radical. Não com o outro. É fácil ser radical com o outro, né? Querer que aquele jovem faça tudo. Mas seja radical com você mesmo diante do Senhor Jesus. E diga, a partir de agora eu quero transformar a minha vida, eu quero mudar, eu quero ser mais santo, eu quero obedecer a palavra do Senhor. Eu quero viver para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, não ame o mundo, ame a Jesus. Vamos orar? Santo Deus, a nossa natureza muitas vezes pende e luta, guerreia, ela se levanta, ela se manifesta, e às vezes temos que realmente, ó Pai, fazer força, e graças ao Senhor, o Espírito Santo reina sobre a nossa natureza, e reina em nós. Graças ao Senhor que o Espírito Santo passou a habitar o nosso coração, ele se assenta sobre o nosso coração como trono e o governa. Por isso, Senhor, não retire de nós o teu Santo Espírito. E nas nossas fraquezas, torna a dar-nos a alegria da tua salvação. E quando os nossos olhos começarem a penderem para as coisas deste mundo, que o teu Santo Espírito nos repreenda de tal maneira que não haja em nós vontade nenhuma mais de viver para este mundo, que tenhamos nojo do pecado e que tenhamos júbilo, alegria da tua palavra, nos teus mandamentos, alegria no Senhor, contentamento do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, nos abençoes, em nome do Senhor Jesus. Recebamos a bênção. Que a graça doce e maravilhosa de Cristo Jesus, nosso Senhor, o amor sublime de Deus, o Pai Todo-Poderoso, que a comunhão, as ternas consolações, a vivificação do Espírito sejam conosco aqui neste templo, sejam com todos que estão em suas casas reunidos, ó Pai, conosco neste canal, sejam com todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra hoje e para todo sempre. Amém e amém.